Boa tarde, meninos e meninas desse meu mundão. Estamos hoje, mais uma vez, com café, com a Kemper, e temos uma convidada um pouquinho diferente do que vocês estão acostumados. Uma menina linda, mulher negra, periférica, uma história de vida maravilhosa, jovem, que vocês vão conhecer. Eu tenho certeza que vocês vão adorar a história de vida dela. Como sempre, eu prefiro que os meus convidados se apresentem, porque nada melhor você para falar de si. Por favor. Olá, tudo bem, galera? Salve TV Metropolitana, todo mundo que está acompanhando. Eu sou Malê, conhecida, como Malê BXD. Meu nome é Alexandra Mércia. Eu tenho 28 anos, eu moro na divisa entre Caxias e Belfor Roxo. Eu sou uma ativista cultural, sou produtora, sou mestre de cerimônia, sou poetisa, articuladora do movimento hip hop aqui na região e em outros lugares também. Eu iniciei há 10 anos essa carreira de produção, artista e tal, mas foquei muito mais no âmbito da produção. E é isso, gente. E de onde vem esse... É BXD, é isso? Isso. De onde vem? Então, gente, o BXD... é uma sigla, que uma nova geração criou para a Baixada Fluminense, para falar do movimento cultural da Baixada Fluminense. Muitas pessoas, um tempo atrás, como eu sou um pouquinho mais velha do que a galera da minha bolha, do movimento hip hop, digamos assim, eles costumam dizer que eu sou old school, que eu sou já da velha escola. E aí eu via muita gente usando o BF, que é uma sigla para a Baixada Fluminense. E eu vi essa transição de muitos artistas, muitas pessoas diferentes, usando o BXD como uma sigla para a gente se identificar quanto movimento cultural de uma região tão grande quanto a Baixada Fluminense. E aí é isso, aí a gente adota e coloca no nosso... A gente chama de vulgo, Nosso vulgo Malê BXD, fulano BXD, então é isso. Ficou bem interessante. Você toma Obrigada. Café? Eu não. Não, eu acho eu tomo por nós cheiroso, dois. Tem problema. Então tá ótimo, ele tá aqui fazendo companhia. Não tem problema, eu tomo por você. Mas a gente vai conversar sobre vários assuntos. Mas eu queria tocar, assim, num assunto especial. Iniciar o nosso bate-papo num assunto referente a uma violência que você e algumas amigas suas companheiras no hip-hop, não é isso? Sofreram em São Paulo. Coincidência ou não, foi 2 dias depois do Dia Internacional da Mulher, foi isso? Tô certa? Foi sim. Conta pra gente, como é que foi isso? Então, foi um feito, assim, a gente ir para São Paulo, como eu falei, esse movimento cultural, a gente expandiu muito os horizontes para as pessoas olharem, isso também trouxe muita visibilidade, porque ficou uma marca registrada de BXD. E aí, fomos convidadas a participar de um evento na Zona Leste de São Paulo, Zona Oeste, desculpa, entre a Zona Oeste ali, para a gente poder apresentar, eu ia apresentar o evento, que era um evento voltado para as mulheres, para as diversidades, e aí eu levei 3 artistas, uma do nosso time, eram 4, mas uma delas já estava lá, que ela mora aqui, mora lá, enfim, aí a gente foi para esse evento. No retorno para casa dela, dessa amiga que a gente estava super feliz que, saímos de um evento histórico, foi um dia bem interessante, a primeira viagem de muitas ali na cidade de São Paulo. Eu já havia ido algumas vezes, então falei, vamos de metrô, como tem bastante gente, vai ser complicado da gente pedir o Uber, porque a gente ia para uma outra ponta de São Paulo, então vamos de metrô, é bom que vocês conhecem o transporte daqui também, todas não. A maioria delas ali eram rimadoras de vagão, aqui no Rio de Janeiro também. E nós fomos. E nisso éramos eu, a Pitanga ZN, que é daqui da Zona Norte, a Atena BXD, que é quem mora lá, a Sereia BXD, que também é daqui, a Anjos MC também é daqui. E junto de nós foi a Kisha, da Zona Oeste de São Paulo, e a Emilin, da Baixada Santista, que eram as duas que eram de São Paulo. E fomos, todas nós. Em determinado momento, a gente começou ali a rimar e tal, entre nós, assim, comemorando e tal. Aí uma fez o que a gente chama de beatbox, que fez uma batida com a boca, e a outra achou maneiro e começou a rimar, e a gente estava ali confraternizando entre nós. A gente, naquele momento, não estávamos trabalhando. Sabemos que
a arte dentro dos vagões, ela é proibida. Uhum. E então... Era uma comemoração entre vocês, sem intuito de monetizar. Exatamente. Né? Não, elas fazem isso, mas naquele presente momento a gente não estava fazendo. A gente estava ali, feliz e tal. E aí a gente viu os guardinhas se aproximando. Aí a gente já ficou assim, tenso, já foi xoxando a gente. E uma delas, que é a própria Kisha, que ela estava em pé e tal, ela continuou, mas quando ele chegou no nosso vagão assim, ela parou. Todo mundo parou, a gente ficou... Aí ele foi já 3 metros de altura, eram 3 homens, e já começaram, parou, né? Parou. E aí a gente parou, a gente só parou, aí ele continuou falando, parou, né? A gente parou, tá bom, valeu, boa noite. Aí a gente deu boa noite, ele até então não tinha dado boa noite. Aí nisso, eles já, tipo, meio que cercaram a gente assim, ficaram 2 de um lado e um foi andando pra onde a gente tava, assim, como se por acaso a gente quisesse sair, não ia dar. Tipo isso. Mas, beleza, ficaram ali na posição deles. E aí ficaram falando coisas, né? Instigando um assunto que a gente não queria ter com eles, assim. E aí a gente, entre nós, começamos a conversar e ignoramos eles, assim, tipo... A gente não quer falar com eles, a gente não tem o que falar com eles, a gente parou, a gente não tá trabalhando. Então é isso. Esses guardas são de empresas terceirizadas? Isso, são vigias. Eu acredito que sejam empresas terceirizadas, né? Mas eles estavam com o uniforme do próprio metrô e tal. E lá tem uma coisa de ter uma baldeação de metrô para trem. A gente paga uma passagem só. E aí a gente não sabe exatamente se era metrô ou trem, assim. Até então, foi na Estação da Luz, em São Paulo. E aí... A gente começou a conversar, a gente falou assim, caraca, como é que pode, né, a arte ser proibida e tal? A gente não pode se expressar, a gente só tava se expressando. E aí ele interrompeu assim no assunto, aí ficou falando, como é que ele falava assim, não pode, vocês sabem que não podem, que não pode. Aí a menina que morava lá, falou assim, não pode aparelho sonoro, a gente não tá com nenhum aparelho, a gente tá com a nossa voz. Aí o outro se meteu assim e falou, não pode barulho sonoro, ainda foi redundante, né? Aí não pode barulho sonoro. Aí a gente, caramba, aí ele falou com essas palavras, não pode cantar, é isso mesmo, não pode cantar. Aí eu, nesse momento, eu já tava, porque antes deles chegarem, eu tava filmando as meninas. Aí quando eles chegaram, eu parei. Mas começou esse bate-papo, essa coisa, e eu sou, assim, já fiz alguns trabalhos e tal, de comunicação social e tal, então eu falei, vou registrar, não custa nada. Só que eu tava só gravando, não tava em live, tava só fazendo um vídeo. Aí eu fiquei fazendo um vídeo meu rosto, assim, e falando, gente, não pode, eu falando baixinho pra minha câmera, gente, não pode cantar. O ano é 2024, a gente não tá em 64, e não sei o quê. E falando baixinho, assim, pro vídeo, eu não tava na conversa, assim, tava prestando atenção e fazendo a minha avaliação ali com o meu telefone. E aí ele falou, não pode cantar. Aí a outra menina falou, tá bom, a gente tá conversando entre nós, a gente não quer também trocar essa ideia com você. Tudo bem, você tá fazendo o seu trabalho, a gente tá fazendo... Não, aí ela foi perguntar, por que não pode? Ele, porque eu tô fazendo o meu trabalho. Se pegarem vocês cantando aqui, vai dar ruim. A gente falou, tá bom, a gente não tá cantando mais. Aí nisso, a gente continuou conversando e tal. E várias conversas paralelas. Eu falando com o meu telefone, a outra falando assim. Acabou, mas eles ficaram super incomodados, porque, eu não sei, assim, eles se sentiram ofendidos, porque tinham 7 mulheres, eram 7 mulheres negras, tipo, sem assim, a gente não fez nada pra que desse um motivo pra eles serem truculentos ou tirar a gente dali. E aí, como a gente não fez nada, eles arrumaram o que fazer. O motivo, né? O motivo, né? O motivo era só não cantar. E ficou falando. Aí uma das nossas amigas, ela tem uma voz grossa, assim, uma voz imponente. E aí ela foi e deu um basta, assim, falou assim, olha, boa noite, a gente não vai atrapalhar o seu trabalho, você não atrapalha a nossa viagem e acabou. Nisso, o trem parou na Estação da Luz. Aí chamaram reforço, né? Chamaram 2 mulheres. Aí uma delas, que foi a mulher negra que em questão, que depois, enfim, a gente vai chegar lá quando chegou a agressão, ela virou para as meninas e falou assim, eu fico tentando lembrar, porque foram muitos episódios, gente, foi uma loucura. Mas ela virou e falou assim, olha, eu recebi um chamado e tal, a gente vai ter, falou de boa até, a gente vai ter que descer do trem, porque tá tendo algum conflito aqui.
Nisso, os passageiros já começaram a se movimentarem, porque eles ficaram indignados, que eles viram que a gente não tava fazendo nada, e falaram, não, vai tirar as meninas por quê? A gente até ia descer, a gente já tava se encaminhando pra descer. Aí, nisso, uma passageira falou isso, e a gente ia descer, um detalhe muito importante, que a gente ia descer na estação seguinte pra pegar outro, fazer a vadiação e ir pro que a gente queria. Que a gente ia pra Jandira. Aí, nisso, a passageira, né, falou assim e tal. Aí a gente falou, não, a gente vai descer, não, a gente vai descer na próxima. Aí a gente já começou e tal. Eles falaram mais alto, não sei o quê. O cara falando, porque elas estão falando isso e aquilo. E uma das meninas falou assim, cara, o pior é que ele é preto igual a gente. E ele tá fazendo esse tipo de coisa porque são 7 mulheres pretas aqui fazendo nada. E ele simplesmente veio com essa bronca toda e tal. Menina, eu sei que foi começando todo mundo se alterar os ânimos. Mas a menina tinha pedido pra gente sair, os passageiros não. E aí, do nada, veio um outro armário de 3 metros de altura. E um outro homem negro também. E saiu puxando a menor que tinha, assim, tipo, do meio do vagão, assim, tipo, puxando. E aí, só que nessa hora, pelo feeling, assim, eu já entrei em live, que eu falei, pode não dar em nada, tudo bem, espero que não dê, mas se der, a gente vai ter um registro aqui. Porque o celular podia acabar a memória, enfim, as pessoas iam ver ali na hora o que tava acontecendo. E aí eu comecei a filmar, e aí foi a hora que, tipo, aí tava essa discussão, né, de desce ou não desce. E aí eu peguei o exato momento em que ele saiu puxando a pitanga, assim, a menor de todas, e saiu tacando, assim, igual uma sacola pra fora do trem. E nisso que ele tacou ela pra fora, a outra que chegou, tipo, até de boa falando, ela já saiu puxando a outra, a Kisha, que é de lá de São Paulo, pelos cabelos. E aí, tipo, na imagem dá pra ver que ela já saiu puxando pelos cabelos, botou ela lá num ponto cego, do que ele já conhece, né? Um ponto cego da estação, no escuro, assim. Tacou ela no banco e começou a bater nela. E aí ela tentando se defender e aquela coisa, tipo, ela tava em posição como é que fala? Desproporcionar, não. Enfim, que tava prejudicando ela, prejudicial pra ela. E aí ela deitada no banco, assim, a mulher em cima dela, ela conseguiu arrancar muitos tufos de cabelo da Kisha, assim, tipo, saíram tranças. Pra ter ideia do quão foi a violência. Do quão foi, tipo, grosseiro, assim. E aí, eu não tava vendo nessa hora, porque tava tendo uma outra confusão na porta do trem, porque os meninos que estavam assim, viram aquilo e tipo, esses covardes, vai bater nas meninas, não sei o que lá. E aí eles falando, vem pra cá pra fora, que não sei o que, vou te bater. E aí, tipo, aquela coisa, os meninos não deixando o trem sair, porque o trem tem câmeras, né? Então, pra eles não era interessante que o trem saísse e os passageiros não vissem mais aquilo. Ia ter mais testemunha, né? E aí a gente ficou naquele desespero e tal, eu falando, pra que isso, não sei o que lá. E nisso que eu tava ali filmando aquela parte e, tipo, falando com eles ali, foi onde tava acontecendo aquilo com a Kisha. Aí nisso a pitanga, as meninas tentaram entrar, assim, no banco, assim, porque eles fizeram uma barreira. Os caras fizeram uma barreira para as meninas não passarem e tentar defender a Kisha. Então as meninas ficaram, tipo, apavoradas e, tipo, que isso, não sei o que. Enfim, uma loucura. E aí a pitanga pegou o telefone e começou a filmar, assim, tipo, da onde dava, do ângulo que dava. E quando ela viu, ela bateu no celular e tal, mas nisso a Kisha já tava lá, tipo, roxa, com metade dos cabelos arrancado. E a gente tentando aquele diálogo, tipo, por que chegou nesse ponto? Não tinha necessidade disso. E a gente tentando, assim, indignada, sem entender o porquê. Assim, sabendo o porquê, mas, tipo, indignadas por ter acontecido. Porque a gente sabe que isso acontece, a gente vê, mas quando é com a gente fica sem reação mesmo, assim. E aí a reação única que eu tive foi aquilo de filmar e tal, de, gente, pra que isso, pra que isso? E aí depois que eu desliguei a live, a gente ainda ficou lá, tipo, mais de 1 hora pra tentar ser liberada. E foi ficando desesperador, porque foi ficando tudo vazio. A gente, o olhar deles e a fala deles com a gente era ameaçador mesmo, tipo, a menina, tipo, queria fazer todo mundo acreditar que a menina que tinha batido nela, ela falou que quando ela tava falando com ela de boa e ela já foi dando um tapa no nariz dela, em nenhum momento isso aconteceu, assim, tipo, tem a filmagem dela já puxando assim, a versão dela totalmente ao contrário do que realmente aconteceu, né? Totalmente o contrário. E a gente fica mais abismado que
outra mulher, né? Outra mulher negra. Outra mulher negra. Uma mulher negra ameaçando e batendo, quando na verdade deveria estar defendendo. Quer dizer, não só ela, como os outros companheiros. Então você coloca assim, não sei se é seguranças, vigilante, vigia, qual o nome correto que se dá a esses senhores, que são pagos para que esse tipo de coisa não aconteça dentro do trem, né? Violência, assalto, seja lá o que for. E, na verdade, eles provocaram essa violência contra 7 meninas, né? 7 meninas. É um absurdo. E como é que acabou essa... vocês prestaram queixas? Vocês foram defendidas em algum momento, tirando a população que tentou defender vocês? Como é que teve esse desfecho? Então, depois da gente ter conversado muito, tentado ir embora, sem ter que ir para a delegacia, porque a princípio, foi o que eu falei, eles estavam manipulando a gente de uma forma que a gente passou a ficar com medo de ir para a delegacia e a gente ser autuada por alguma coisa. De vítima, vocês seriam os vilões, né? Os agressores. E foi isso que eles fizeram, assim, tipo, a gente acreditar por um momento ali, porque a gente não tinha nenhum suporte, né? Como você falou. Eram as pessoas que, se acontecer alguma coisa, é quem a gente tem que recorrer. Nesse caso, a gente não tinha a quem recorrer. Ali tinha próximo uma delegacia, mas é a delegacia do metrô. Então, para proteger eles, né? Proteger o instituto, proteger, enfim, aquela instituição. Então, a gente ficou muito mais vulnerável. E conforme foi ficando, né, daquele jeito, a gente passou a acreditar que a melhor opção era a gente ir embora e pensar depois no que fazer. Porque a gente tava até tentando falar com a galera que estava disposta a ajudar a gente, mas a gente não tava conseguindo dar conta, porque era falar com eles, o telefone descarregando, só o meu telefone ali naquele momento tinha internet. E isso foi, tipo, também fundamental, porque a gente fez tudo por aquilo ali, então ficou bem limitada a nossa comunicação com as pessoas, pra gente ser apoiada de uma melhor forma, né, presencialmente e tal. E isso era, tipo, 11 e pouca da noite. A gente foi... a hora do vídeo foi 11 horas, eu sei que a gente foi parar na delegacia meia-noite e pouca, saímos de lá 4 horas da manhã, e a gente deu o na verdade, não foram todas, acho que foram tocadas por eles. A gente foi agredida verbalmente, porque elas falaram um monte de coisa, assim, tipo, cada hora tinha um xingamento de alguém, a gente sabia de onde coisar. Mas as duas que foram tiradas e a outra que apanhou mais, elas deram um depoimento delas, mas assim, quem foi que foi o condutor, né, digamos assim, foi o guarda que começou essa confusão toda, sabe? E aí a gente teve que ficar esperando eles chegarem, eles analisaram as imagens da câmera, eu fiquei ouvindo a conversa, assim, tipo, em algum momento eu fiquei meio escondida ouvindo a conversa deles, e eles falaram isso, aí ela foi e falou, mas foi um ponto cego. Aí o cara foi e respondeu, não, tem imagem sim, aquele ponto tinha imagem sim. E aí ela olhou, tipo, pro lado, assim, meio preocupada, foi a hora que ela me viu. Aí ela, tem imagem, que bom, eles vão ver tudo o que aconteceu. Ela já, tipo, mudou a cara de preocupação dela pra dizer que ela sabia que ia dar AM. Se fosse pra dar, ia dar AM. Só que, assim, na real, eles não esperavam que ia ter essa repercussão toda que teve. Eles não sabiam que a gente era artista, que, assim, que poderia chegar em algum lugar. E aí, no fim das contas, depois de toda aquela coisa ali, a gente, mais de 4 horas na delegacia, a gente... foi pra casa e tal, e conseguimos o suporte de um advogado, que é o Advoafro, que cuida dessas questões raciais. Ele já tem inúmeras denúncias, né, contra o metrô e tal, contra, enfim, a CPTM, né, que é esse o órgão lá. E aí, eles falaram que eles estão entrando com um pedido de indenização pelo Ministério Público, e a gente conseguiu também um suporte psicológico para acompanhar isso, porque as meninas voltam a trabalhar, né? Eu, nesse momento, eu não faço mais, mas já fiz em outros momentos da vida. Foi difícil um pouco pra mim, eu fiquei, tipo, mais de 10 dias, assim, sem pegar transporte público. Não quero voltar em São Paulo. Essa imagem não saía da Não sai. A última vez que eu peguei trem, vieram 2 guardas, assim. Tipo, já bate um frio na espinha, que você já fala assim, não tô fazendo nada, mas eu também lá naquela hora não dava, então... Parece aquela criança que é arteira e fala o nome dela, fulana, já fala, não foi eu. Né? Meio que essa sensação, né? Essa sensação. De estar o tempo inteiro na defesa. Sim. E aí foi isso, ele entrou
nesse pedido de indenização, a gente falou que a gente queria que, de alguma forma, a gente conseguisse criar um projeto de lei ou alguma movimentação que pudesse, tipo, acolher esses artistas, essas pessoas que são agredidas nessas condições, assim, nessas instituições, porque foi o que a gente falou, assim, tipo, enquanto a gente está conversando aqui, alguém pode estar sofrendo essa acusação em qualquer lugar do Brasil, assim, não é só em São Paulo. A gente se sentiu muito mais vulnerável porque a gente estava fora do nosso estado. Aqui a gente, sei lá, de repente... Você não estava na sua casa, né? Não estava em casa. É o que a gente costuma dizer, né? Eu estava fora de casa. A gente olhava para um lado, olhava para o outro, ninguém, assim. Então, tem muitas chances de parecer alguém conhecido. Eu vou gritar socorro. Quem deveria me socorrer tá fazendo uma violência contra mim, então para quem que eu vou pedir socorro nesse momento, né? Entendeu? É bem complicado, ainda mais quando a gente vê que são pessoas que deveriam estar ali para cuidar de outras pessoas, para que violências como essas ou outras não acontecessem. Sim. E a gente fica assim com um sentimento de medo, né? Sim. Fica com sentimento de medo, porque cada 2 horas 7 mulheres são agredidas. E muitas das vezes não é denúncia, não existe denúncia, não é notificado, muita gente não tem noção disso, e parece que a idade dessas mulheres violentadas vai aumentando, né? Sim. Você vai tendo uma mulher de 30, daqui a pouco é uma de 20, é uma de 15, uma de 12, e a gente fica pensando quando isso vai acabar. Exatamente. Quando vai parar. E aí está correndo já esse processo? Está correndo o processo, a gente está nesse tratamento psicológico e tal. E tem uma deputada que ela está pensando assim nessa estratégia que eu falei, de criar uma coisa que abraça todo mundo e trazer essa discussão à tona. Foi bem importante a movimentação, de qualquer forma, porque muitas pessoas se sentiram à vontade para relatar coisas que já passaram com a gente. Teve alguns amigos, inclusive 2 das nossas meninas das 7, né, fizeram música, fizeram poesia para se expressarem, para colocar para fora isso. E o que a gente mais faz é isso, é transformar toda a nossa dor, todas as nossas mazelas em arte mesmo, em cultura, em forma de se expressar, porque por enquanto é o nosso refúgio. Nosso refúgio, sabe? Você falou que vocês estão tendo um acompanhamento psicológico, mas é através de quem? De alguma instituição? Como é que se chegou até vocês? Caraca, agora eu esqueci o nome, mas foi a Jéssica, que é advogada também, que muitas pessoas vieram até a gente, né? Mas os 2 que conseguiram acompanhar a gente lá, pessoalmente, no dia, pra gente ir na delegacia, fazer o corpo de delito, a gente deixou o caso com esse advoafro, que era mais especializado nisso e tal, mas ela conseguiu, através da instituição que ela trabalha, que eu esqueci, mas a Jéssica conseguiu com eles, então a gente faz online com a galera de lá, de São Paulo, entendeu? Apesar da movimentação ter vindo de maior parte do Rio, a galera de São Paulo também, acho que tinham mais visibilidade e tal, conseguiram falar com a galera influente, e aí a gente conseguiu esse tratamento com essa galera de lá. Aí a gente faz online e é isso com a galera de lá. Ai, maravilhoso. Mas assim, com toda... A gente super entende o que vocês passaram, que muitas mulheres passam o tempo todo, né? Mas eu acho que a gente tem que deixar também a mensagem que a gente não pode perder a esperança na nossa polícia, né? Com toda certeza esses senhores e essa mulher não fazem parte de uma instituição municipal ou estadual, eles podem ser algum terceirizado. E aí fica a pergunta, será que eles são preparados para lidarem com o público? Será que eles recebem todo esse preparo? Né? Porque acaba manchando a imagem de toda uma instituição. Como a gente mesmo acabou de falar, a gente acaba ficando com medo de quem deveria estar ali para proteger o cidadão, proteger a comunidade, proteger as crianças, e acaba que todo mundo fica com medo. No outro dia eu saí na rua e um garotinho gritou, mãe, a polícia corre. Aí ela, calma. Então eu já imaginei, ele já passou alguma situação. Nossa. Né? Ele passou alguma situação que a mãe abraçou ele, foi tentando acalmar, e a criança devia ter no máximo uns 9 anos. Nossa.
né? Então você já vê alguma coisa tem ali, tem alguma história. Então seria interessante que trabalhassem, que preparassem mais e melhor esses homens e mulheres que estão para defender a sociedade como um todo. Vamos mudar de assunto um pouquinho? Conta pra gente como é que você foi para essa carreira de rapper, como é que funciona isso, como é que foi essa veia aí musical, de cantar rap. Eu sou leiga, desculpa se eu errar uma coisa, e pode corrigir. E pode corrigir, mas conta. Cara, então, assim, a gente costuma dizer que a gente não escolhe, né? A gente é escolhida. E, assim, tem mais de 10 anos, né? Esse ano vai completar 11 anos que eu tô no movimento e tal. E, assim, o movimento hip hop, é até bom falar pra uma galera que não conhece e tal. Isso. Que o movimento hip hop, ele começou lá no Brooklyn, no Bronx, nos anos 60 e tal, quando a taxa de mortalidade entre os jovens negros da periferia era altíssima, né? Aquela região ali do Bronx, eu vejo muita proximidade com a nossa região inteira, porque, assim, foi uma área em que foi literalmente esquecida pelo governo, por quem deveria, de fato, promover as políticas culturais, as políticas públicas, enfim. E aí, naquele momento, fizeram uma obra muito inacabada em uma região específica ali no Bronx, fizeram uma obra inacabada e, tipo, pararam a aula para a escola, transporte não passava nada ali, e largaram de mão aquilo ali. Então, aquela região foi o foco, né, foi um dos principais focos de violência, né, de crime. A galera não tinha mesmo não tinha alternativas, e a galera que estava ali eram grande maioria pessoas negras, pessoas pobres, enfim, eram essas pessoas, assim, era composta, aquela região era composta por essas pessoas que vinham de outros continentes ali e tudo mais. Então, um belo dia, né, a Cindy Campbell e o Clark Campbell, que é conhecido como DJ Kool Herc, é muito conhecido no meio do hip hop, eles fizeram uma festa, né, um casal de irmãos, né, fizeram uma festa chamada Back to School, que era eles já eram DJs da Jamaica, né, eles são jamaicanos, eles já eram DJs, não ainda do movimento hip hop, mas, e nem tinha esse nome também, mas eles promoveram essa festa pra galera dar cobrar uma entrada, e eles, com esse dinheiro arrecadado, eles iam comprar material escolar para as crianças voltarem às aulas. Então, assim, foi um movimento que veio por uma causa, né? Eles tinham uma causa, uma meta ali de arrecadar e voltar às aulas das crianças, porque, de fato, as aulas da comunidade tinham acabado por conta dessa obra inacabada, por conta de realmente um descaso, né? Aparentemente parece que, nossa, deu algum problema, mas não, tudo é um plano, né? Existia um plano de marginalização daquela galera ali. Então, eles começaram a fazer algumas festas e tal. A primeira datada, né, com ingresso e tal, tem até algumas imagens, assim, tipo, do ingresso na época, foi nessa, né, em agosto de 1967. E aí, a partir desse momento, ali era uma região em que aqui a gente chama de guerra de facção, né? Lá era guerra de gangue. E aí, se você de fato pisasse na calçada do outro, se você fosse na área do outro, na rua do outro, para visitar um amigo, alguém, podia acontecer de ter as brigas, da galera sair de fato na mão, assim, nas vias de fato, né? Nas vias de fato, e escorrer sangue, mortes e tudo mais, por essas e outras que a taxa de mortalidade era muito alta. Então a galera começou a fazer um movimento que conseguia unir aquela galera. Então, com o tempo, a galera que não pisava naquela área ali, porque era de outra galera, de outra gangue, a galera começou a unir, e começou as brigas, que eram brigas de fato, elas começaram a ser através da arte. Então, se aquela gangue tinha um grupo de dança e aquela outra gangue tinha um grupo de dança, os grupos começavam a se enfrentar ali. Então, um mostrava quem era melhor que o outro dançando. Depois começou a ser com os DJs, quem era melhor que o outro tocando e tal. E as competições, né, foram ali, tipo, ao mesmo tempo, mas, enfim, uma coisa ia levando a outra. Tinha muito os grafites, que muita gente não entende e tal. Grafite é pichação, qual é a diferença e tudo mais.
naquele momento, era uma forma que eles tinham de marcar o território, era uma forma de mostrar que esteve ali, e muitas das vezes eles grafitavam os trens, porque o trem passava por toda a região, para outras regiões da cidade, e levava aquela arte, aquele tipo de arte que eles faziam, para outros lugares. Então, uma coisa que começou, que de fato eram brigas, começou a ser disputado na arte. Então, aquela galera que estava literalmente se matando começou a disputar na arte quem era melhor que o outro, quem era o DJ, quem era o MC. E em algum momento ali criou-se, né, esse termo MC, que era o mestre de cerimônias ali. E daí vem o termo, né, que algumas pessoas já podem ter ouvido falar, de batalhas de sangue, né, tipo, depois de um tempo a galera de fato começou a batalhar, e todo aquele sangue que era derramado, literalmente, ele começou a ser derramado a partir das palavras, ou da dança, ou dos grafites, enfim, começou a haver uma disputa com arte. Então, isso tudo, contando essa história para entender o porquê que esse é um movimento de mulheres, é um movimento de preto, um movimento de favelado, de quem está nas margens da sociedade. E aí, assim, quando em algum momento da vida eu descobri, através do Racionais, sempre teve muito aquelas máquinas de jukebox, né, antigamente, tinha e tocava Racionais. Esse é o primeiro contato que eu tive, né, que a maioria das pessoas que eu conheço tem com o hip hop, com o rap. E aí, ali, eles contam as vivências e tudo mais. E chega algum momento que a gente se identifica muito com aquilo e começa a procurar ainda mais. E aí, há 10, 11... Até mais, né? Porque 10, 11 anos atrás foi quando eu comecei a ser ativa no movimento. Mas até então eu já ouvia. Eu já ia para as batalhas sem saber ainda o que era todo esse movimento, toda essa história. Eu ainda não entendia. Né? Eu só gostava, só me identificava. Gostava de estar ali, de sentir aquele clima, aquela disputa. Nossa, as pessoas estão brigando com palavras e tal. E a partir disso, eu fui me interessando cada vez mais. Em 2013, foi a primeira vez que eu peguei o microfone, assim, pra rimar. E aí, tipo, eu já brincava com os meus primos, né? Aqui a gente tem muito... Que o funk e o rap é muito próximo, né? Em algum momento eles se separam, mas é muito próximo. E aí a gente ficava nas batidinhas de funk, rimando e tal, não sei o quê. E aí, um belo dia, assim... não lembro exatamente o mês, mas em 2013... Foi a primeira vez que eu peguei o microfone para batalhar ali, para rimar. E aí tive aquele contato que foi surpreendente, assim, para mim. Eu tava muito nervosa e na hora eu fiquei de boa, assim. Não de boa, né? Mas, assim, me sentindo mais realizada. Vontade, né? Me senti realizada de fazer uma coisa que eu via, que eu admirava tanto. Comecei a fazer. Aí, em 2014, eu acabei sofrendo um acidente. A gente pode contar essa história depois também, que fala um pouco também sobre... não beber e dirigir, que isso é muito importante. Mas, enfim, eu sofri um acidente que deu uma pausa na minha vida até então. Eu era estudante de Direito na época. E eu ficava assim, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Esse não é o meu curso, esse não é a maneira que eu vou mudar o mundo. Porque acho que as pessoas entram na faculdade achando que vão mudar o mundo, achando que, nossa, existem injustiças porque eu vou fazer isso aqui para poder mudar esse cenário. Pelo menos eu cheguei com esse espírito e eu vi que não era bem assim, sabe? Que pelo menos não era a forma que eu me identificava de fazer isso. E aí eu fui e simplesmente... aí eu tranquei a faculdade, né? Pra pensar o que eu ia fazer depois da minha vida. Até que sofri esse acidente, aí eu quebrei as pernas mesmo e tal, fiquei off. Então, toda a minha vida tinha paralisado e eu tive tempo de repensar mesmo os caminhos, de repensar, tipo, ouvir muito mais as músicas, entender um pouco mais, pesquisar e tal. E foi quando eu me juntei com um coletivo chamado Coletivo Fala, que é Fábrica de Apoio à Linguagem Artística. E essa galera super me abriu a mente, assim, sobre o que é tanto o movimento hip hop quanto Baixada Fluminense. Por que a gente tem tantas dificuldades de transporte, de saúde, educação e tudo mais? Por que essa região ela é tão prejudicada, né, e inferiorizada? E aí, quando eu percebi isso, assim, eu falei, caramba, eu tenho que fazer por essa região, eu quero... Se existe uma forma de mudar alguma coisa, eu quero começar por aqui. E aí foi quando eu comecei a me entrosar. Em 2016, eu fiz parte de um grupo chamado Minas de Fato, que era
um grupo só 3 minas, né? Era eu e mais 2. E a gente ia para tudo que é lugar do Rio de Janeiro, se apresentar. Éramos uma das poucas mulheres na época a fazer rap e tal. Uma das poucas que tinha um grupo também, porque quando tinha era muito individual, ou eram só grupos de homens. E aí foi isso, assim. Aí, nesse momento que eu falei assim, eu quero fazer isso. É isso da minha aqui vida que eu quero. Mesmo, em 2017, você se descobriu. Assim, foi o momento que eu falei, é isso. E quais foram as suas maiores influências? Olha, eu gosto de falar, assim, das pessoas que eu vi pessoalmente, que hoje em dia são até minhas amigas, assim. Tem a Negra Rê, que é uma mulher que ela é de muita referência, assim, porque ela foi uma das primeiras, assim, do Rio de Janeiro a batalharem, a bater de frente com os caras, assim, de se impor como uma mulher preta que tava ali na correria, mãe, solteira e tudo mais. E aí, eu vendo ela, assim, tipo, instigava ainda mais de falar, caramba, é isso que eu posso, eu sei fazer isso. Mas quando a gente vai pesquisando, eu fui entendendo a Dina Di, tem vários homens que foram influência também, como o Emicida, que foi um dos que me ensinou, sem saber, né, óbvio, mas me ensinou muito sobre história. E eu via a história que era contada nas escolas, né, de uma forma totalmente fictícia. Eu não conseguia assimilar que aquilo ali era a minha realidade. Então, muitas músicas do Emicida, o Rashid, músicas da Negra Lee e tal, me fizeram me aproximar da minha história, sabe? Da história você entrou no mundo e foi buscar a história verdadeira desse mundo, né? E não a que contam, aquela externa, que fantasiam, que criam personagens, isso, né? Muitos vilões, não é isso? Sim. E aí você foi buscar o que realmente é verdade. E muitas das vezes, né, os vilões realmente não são descritos como os vilões, né? A gente vê os nossos algozes sendo os mocinhos, os heróis da história, entendeu? Então, isso me fez ter uma visão de mundo, assim, essas artistas, essa galera, esses grupos, Facção Central, que fala sobre uma realidade que eu conhecia, tipo, de meus tios, meus pais, né? As pessoas que moravam, os adultos ao meu redor, ainda quando eu era adolescente e tal. E aí eu olhava assim, caraca, isso é música, mas é a vida do fulano de tal, é a vida do meu pai também, que veio lá do Piauí, isso aqui. Se identifica, né? Entendeu? A gente se identifica e passa a mergulhar, assim, porque é um mundo, assim, um mundo de possibilidade, de aprendizado. E teve, assim, um desafio significante para você, ou vários, né? Mas um específico que você fala, isso aqui não tem como esquecer. Olha, assim, eu não gosto de falar dessa situação porque às vezes a gente dá muita importância para as coisas ruins que aconteceram. Mas, sempre que me perguntam isso, eu fico... Vem isso na cabeça, sabe? E uma vez, uma situação mega, mega, mega machista que eu passei, assim, tipo, que foi um desafio, assim, de eu falar assim, será que eu quero aturar isso ou não? Foi uma vez que a gente estava organizando um evento e tal, eu junto com esse coletivo Fala, e aí tinha um rapaz ali, um cara que até então parecia super desconstruído, né? Gente, os esquerdomachos, né, que a gente costuma falar, tipo, são bem complicados. E aí, tipo, eu vi aquele cara como um cara que entendia as nossas questões e tal, minimamente ali, respeitava, então eu via ele como essa figura. Só que ele sempre vinha, tipo, deslegitimando o que eu falava e tal. Em uma determinado dia específico. Eu falei assim, cara, eu não vou concordar com isso não vou fazer o que você tá falando não. Porque até então eu tava começando, né, vou ouvir as pessoas que estão aqui, os meus velhos e tal. E aí eu falei, cara, você tá falando essas coisas e tal, mas sinceramente, eu acho que eu tô certa, eu acho que tem que fazer isso. Porque é lógica, a gente precisa limpar esse lugar aqui, era uma coisa muito besta, assim. Mas nesse momento, ele começou a ser super, super grosso, falar, tipo, não, você não sabe nada que você tá fazendo, e não sei o que, tem que parar de ser assim, tem que ouvir os outros, eu sei o que eu tô fazendo, e não sei o que, não sei o que lá, não. E aí ele começou a falar, tipo, você, como é que é? Você não sabe que não tem que falar assim com homem, não? Porque aí eu fui me impondo, né? E sou assim e tal. E você não sabe que tem que falar assim com homem, não? Eu falei assim, até onde eu sei, os homens também têm que respeitar as mulheres. Então, se você já passou de todos os limites, porque ele tinha falado outras coisas, sabe? Que não dá pra repetir. Mas, enfim,
tipo, se alterando, vai pra não sei quem. Aí eu xinguei também. E aí ele falava, você não sabia que o homem não tem que mandar um homem pra esse lugar, não? Que não sei o quê. Eu falei, mas o homem tem que me respeitar também, porque respeito é mútuo, né? Aí ele, seu pai deve ter vergonha de você. Eu falei assim, cara, o que você tá colocando meu pai no meio, primeiramente? Tipo, minha mãe me criou a maior parte da minha vida e outra que meu pai nem tá mais aqui. E ele, deve ter morrido de desgosto. Eu não sei o que, você tem que parar com isso, minha filha. Desiste, volta lá pro teu mundinho, que não sei o que. É piranha, um monte de coisa. E aí eu, tipo, naquele momento ali, eu falei assim, eu não vou mais fazer parte disso. Eu não sou obrigada a aturar isso, sabe? Não é assim. E aí, tipo, vieram várias crises e tal. Tipo, a galera que era do coletivo, assim, super abraçou e tal. A mim, né? Mas, de certa forma, eu ainda não tinha muita noção do que tinha acabado de acontecer ali. Tipo, tava falando algumas coisas assim, mas, tipo, sem uma perspectiva de que eu tava certa, assim. Parecia que eu tava errada ainda. De estar xingando e tal, de estar respondendo xingamento, né, na real. E aí, nisso, ele falando um monte de coisa e tal. Eu tinha passado por um relacionamento, tipo, super abusivo e de agressões e tal. Me agredia, era um negócio louco. E aquilo tudo, tipo, me fez lembrar desse momento que eu tinha passado em um relacionamento, de uma situação em que eu fazia o que achava que era certo, porque a pessoa me fazia entender. Enfim, uma série de coisas que, tipo, falei, mano, não vou mais participar disso. Tipo, não quero mais. Eu ainda não fazia parte desse grupo das minas. E aí eu fui e falei, não vou fazer. Só que eu parei, chorei, pensei, falei, não. Ele vai ter que aturar eu fazendo, porque não sei se muitas pessoas acreditam ou não nessas coisas, mas eu sou ariana. E eu não ia deixar, tipo assim, eu não ia me parar por causa de uma situação daquela. Que até então, tipo, hoje eu conto, é de boa, eu conto tranquilamente. Porém, eu não gosto de falar porque a gente dá muita importância. E acabou que a importância que eu dei foi positiva, porque eu fiquei matutando ali formas de me provar, sabe? Mais pra mim, até eu ter certeza do que eu queria, e depois me provar para as pessoas. Isso é ruim, não aconselho ninguém a querer se provar para ninguém. Só que isso, naquele momento, me motivou a fazer as coisas e, tipo, engatar cada vez mais, assim. Eu falei, olha tudo que eu aprendi com esse movimento, olha tanto de coisa que eu descobri sobre mim, sobre o meu passado, sobre minha família, sobre pessoas, sobre mundo, e eu não vou me parar por conta de uma pessoa que tá falando esse monte de coisa. É porque, muitas das vezes, algumas meninas, mulheres também, ficam esperando muito por validação, né? Isso, e tem que perder essa coisa. Não, é o seu espaço, você não precisa de validação de ninguém. Se você acha que se merece naquele local, vai estar lá. É muito daquilo, você não precisa ninguém dizer que você é bonita, que você é inteligente, que você é a melhor pessoa do mundo, que muitas vezes você vai ficar esperando isso e não vai vir. Não vai vir. Exatamente. O negócio é se olhar no espelho, dizer eu sou linda. Isso. Não deixa ninguém abaixar a cabeça não de vocês, pode. Entendeu? Abaixar a cabeça só se for para limpar aqui, ó, a lágrima e levantar e seguir. Exatamente. Porque a gente pode chegar em lugares que a gente nem imaginava, sabe? Eu tô aqui na TV falando sobre essa história e anos atrás eu achava que eu ia parar ali, ia voltar a arrumar uma faculdade qualquer só para cumprir tabela, só para mais uma vez me provar para uma sociedade, ter um diploma. Isso são coisas que a gente precisa ainda quebrar, sabe? Muitas das vezes a gente vai mudar a realidade da gente ou de uma outra pessoa através de outros meios, né? Não são só esses meios que é imposto pra gente, né? A minha mãe, por ser empregada doméstica, o que era imposto pra mim é que eu seria a empregada das filhas da patroa da minha mãe, sabe? E muitas das vezes a gente acaba seguindo o fluxo que é imposto na nossa vida por simplesmente não se conhecer, sabe? Não saber não aceitar, o potencial. Né? Não buscar outros caminhos. Isso. Não, isso ali tá no sangue, tá na família, e eu vou seguir por essa trilha, quando na verdade pode ser uma trilha totalmente diferente, que você pode construir seu sonho, então é você que tem que correr atrás, né? Exatamente. Agora me diz uma coisa, o que você acha que o rap, qual o papel do rap na sociedade? Olha, eu vejo o rap como uma ferramenta de transformação social, assim. Como eu disse, transformou a minha vida e transforma todos os dias a vida de muitos jovens, muitas pessoas periféricas, muitas mulheres que
é isso, não tinha uma perspectiva de sonho, de grandeza, de pensar coisas que não foram apresentadas. Então o rap, ele vem como essa função de abrir um leque de possibilidades, sabe? No movimento hip hop, a gente tem, basicamente, são 4 elementos, que é o grafite, a dança, né, o break ali, o DJ e o MC. Mas a partir desses 4 elementos, a gente abre a possibilidade de produção. Eu descobri depois de muito tempo, quando me chamaram para fazer uma palestra numa faculdade sobre produção cultural. E aí eu descobri que existia uma faculdade de produção cultural. Eu não sabia desse feito, assim. São poucos lugares no Rio que tem, acho que só em Nilópolis e mais outras 2 que tem. Mas então você descobre que tem a produção, tem o trabalho audiovisual da coisa, que tudo, principalmente nessa nova era, né, tal, pós-pandemia, isso se acentuou ainda mais, que tudo é importante ser mostrado, ser documentado através do visual. Então tem um leque de audiovisual, tem a produção musical, que é onde a gente produz os artistas e tal, né? Enfim, então quando a gente consegue descobrir o leque de possibilidades que esse movimento traz, a gente fica até perdido em tantas possibilidades, mas tem possibilidades, a gente almeja. Então, a partir disso, milhares de jovens que podiam estar usando o tempo ocioso deles, né, para muitas das vezes entrar no crime, entrar, né, numa situação de rua, né, de virar um morador em situação de rua. Quantos e quantos artistas eu conheço que moram na rua, assim, que tem essa vida, que acabou que o caminho deles, eles tinham um talento, mas o caminho levou pra rua. Então, assim, o rap que eu conheço, que eu acredito, ele vem como uma transformação, assim, de vida, de sonhos mesmo, coisas concretas que hoje em dia a gente já pode exibir em números, assim. Quantos jovens participam de um circuito, por exemplo, que é o circuito, falando do circuito que eu organizo, né? A gente tem mais de 200 jovens ali. Esses mais de 200 jovens, eles poderiam, de fato, estar perdidos em alguma outra coisa que não fosse a arte, sabe? Que não fosse a vida. Então existe toda uma estrutura atrás do rap, de acolhimento, né? Existe. Que abraça, que conversa, que mostra um caminho totalmente diferente, porque a gente também não pode fechar os olhos, porque existe muito preconceito, né? Sim, não tem como tampar o sol com a peneira e dizer, ai não, é lindo e maravilhoso. Existe, como tudo, né? Tem um lado bom, um lado ruim, e tem um lado preconceituoso da sociedade. Sim. Que merece, aí é onde vem vocês mostrar que não é esse bicho que pintam lá fora. Exatamente. Que existe uma estrutura por trás do rap, né? Vocês salvam vidas. Exatamente. Um bordão que a gente usa muito é que o hip hop salva vidas, né? E esse preconceito, essa marginalização, ela tá diretamente ligada ao racismo estrutural mesmo, porque como eu expliquei, falei aquela história toda de onde surgiu o hip hop, é isso, é um movimento de preto favelado. Então, automaticamente, a sociedade racista, ela vai taxar aquilo como uma coisa inferior, uma coisa que tá às margens, e assim, é uma brincadeira, muita gente vê a gente assim, estão brincando, não sei o que, estão ali, aí vê a gente como um bando de vagabundo, né, como falam, mas não é bem assim, sabe? E existe, como você usou a palavra, existe uma estrutura de acolhimento que, obviamente, ainda é bem precarizada, porque a gente sabe que o setor cultural, de forma geral, no país, ele é bem precarizado, e aí vindo para o nosso lugar de Baixada Fluminense, mais ainda, e quando se fala de hip hop, ele ainda tem mais dificuldade, mas existe uma corrente, assim, um movimento que é esse BXD, assim, né? Existe essa corrente que faz com que essa engrenagem funcione, sabe? A gente busca pessoas que estejam dispostas a cada vez mais profissionalizar isso. Então, hoje em dia, eu trabalho com isso, só isso, eu vivo disso, e estou buscando formas para que outras pessoas consigam viver disso e
cada vez mais isso se multiplicar, sabe? E que venham parceiros, né? Que consigam reconhecer a importância desse trabalho. Exatamente. Né? Vamos um pouquinho lá na sua infância. Qual o momento da sua infância que te fez mais feliz e que, se você parar assim, em algum momento que você está triste, que você está se sentindo deprimida ou algo aconteceu que te deixou muito chateado, mas que você para, fecha os olhos e lembra da sua infância, de algo que te levanta, um momento feliz? Olha, bem legal isso, assim. Sempre que as pessoas estão falando de infância, né? Eu gosto de lembrar do momento que a gente aproveitava mesmo a rua, soltava pipa, aí chamavam de moleque macho, porque eu tava lá soltando pipa, tava lá jogando bola de gude, tava jogando bola, e lembro de voltar pra casa, minha avó reclamar a beça, que a gente tava todo sujo de lama, porque ia pro campo, a gente mora ali num lugar que tem um campo chamado Campo do Rodo, né? Já tiveram muitas histórias bizarras ali, mas é isso, lembrando do que a gente fez de bom, sabe? A gente brincava ali, a gente escorregava mesmo, que muitas crianças hoje em dia nem sabem não o que sabe, é isso, né? Não sabe qual é a brincadeira sabe de bola de gude. Sabe o que é soltar pipa, jogar bola de gude, pique-bandeira, nossa! Pique-bandeira, ralava todo, eu adorava jogar queimado também, a gente inventava brincadeiras, assim. Eu lembro que, até hoje a gente fica, vamos fazer, mas nunca faz. Que a gente fazia um bobo queimado, a gente inventou uma brincadeira que era tipo bobinho com queimado, e era todas as ruas que vinha time de várias ruas, assim, pra gente fazer essas brincadeiras. Então, quando a gente olha, hoje em dia tá asfaltado e tudo mais, mas a gente lembra que aquela rua, daquele jeito que era antigamente, era muito mais aproveitada, sabe? Pelas crianças, né? Que passaram a infância ali. Então, assim, eu adorava muito quando os primos iam pra lá. A gente morava, né, no quintal com vários primos, e aí no fim de semana, nas férias, vinha mais primo ainda pra casa da avó, porque o quintal que eu moro, assim, é um quintal com várias casas e tal, várias famílias. Então, a gente vê agora as crianças, e aí a gente lembra, assim, tipo, quando é pra parar pra lembrar, igual você fez agora, tipo, eu lembro nesse momento que eu aproveitava todas as brincadeiras e, sabe, incansavelmente. A única preocupação era, poxa, vão me bater porque eu tô com a roupa suja, mas tá bom, valeu a pena eu brincar lá no barro e chegar. A única preocupação era essa, era acordar cedo pro outro dia pra ir pra escola, era tipo, convencer de que era legal fazer aquilo ali, de que eu podia fazer aquilo ali. Então, é bem legal lembrar, assim, de como que foi a infância ali no Campo do Rodo, com a galera, com todo mundo. Isso é muito bom. E qual a mensagem que você deixa para essa garotada, para esses jovens, como um todo, assim? Olha, galera, primeiramente, assim, tentar ouvir, né, uma galera que já teve uma experiência, tentar achar de que forma a gente pode aprender com o erro dos outros. Uma coisa, a gente acha que sabe de tudo quando a gente é adolescente, quando a gente é jovem, mas a gente não sabe ainda. Então é bom a gente procurar mesmo as nossas origens. Acho que é uma coisa muito importante de fazer, é saber de onde veio, porque isso ajuda muito a destinar para onde a gente vai. Então, hoje eu até postei uma foto com esse tema, assim, porque é sempre bom trazer essa reflexão de, olha, é tão importante saber de onde você veio, porque é essencial saber para onde você vai, tá ligado? Então, tipo, buscar as origens mesmo, quando a gente se conhece, quando a gente sabe, tipo, de onde a gente veio, de onde nossos pais vieram, isso é essencial pra gente poder seguir um caminho, né, diferente. Aí você escolhe, né, a partir das informações que você tem, você escolhe se você vai por um caminho ou por outro. E eu acho que, de forma geral, tanto para os adultos, para os novos pais, né, quanto para os pais mais antigos, eu acho que a gente saber ouvir, né, os filhos, a gente saber ouvir os pais. Primeiro eu tô dizendo pra galera um pouco mais jovem e tal, para ouvir os pais, mas principalmente para os pais ouvirem os filhos, né? Porque a gente precisa muito entender que as coisas mudaram, que as gerações mudaram, então
a gente precisa se adaptar e se entender cada vez mais, se respeitando, sabe? A gente se falando sobre isso, muitas das vezes os pais, eles pensam assim, nossa, eu passei por essa situação e não quero que o meu filho também passe por isso. Eu sofri, eu penei, eu batalhei, mas a gente também tem que lembrar que os tempos são outros, né? A gente tava um dia desse, é tanta história que a gente vai conversando e vai vindo na cabeça. Já passou rapidinho. Que a gente tava conversando até no carro, que a história de uma amiga da gente que engravidou jovem, adolescente, engravidou muito cedo, e aí a mãe pegou aquela menina e colocou ela para fora de casa. Nossa. Uma adolescente sem perspectiva de vida, já sem uma estrutura dentro de casa, né? Se envolveu com a pessoa errada, um adolescente também, mas assim com um caminho todo errado, fazendo tudo de errado. E ela acabou se envolvendo com ele e engravidou e a mãe colocou para fora de casa. Eu falei, gente, no momento, não sei como é que vocês vão encarar isso, mas eu falo, o momento que aquela adolescente estava mais precisando da mãe, da família, ela colocou a menina para fora. E aí, o que acontece com essa menina? Como é que é a vida dessa adolescente? Como é que ela vai conseguir sobreviver fora de casa? Porque dentro de casa, com a companhia da mãe, já estava difícil. Imagina sem a mãe. Entendi. E com o agressor. Então, eu acho que a gente tem que refletir muito sobre isso. A gente não pode repetir os mesmos erros, a gente não quer que nossos filhos também repitam os mesmos erros. Pode ser que lá no passado a mãe, a avó dessa adolescente fez a mesma coisa com a mãe. Não, engravidou, porque no passado era muito disso, né? Perdeu a virgindade, engravidou, tá mal falada, então o pai já jogava para fora de casa, vai viver a sua vida. Só que os tempos mudaram. Né? Eu acho que é acolher. A gente não tá também dando força. Sai por aí transando, sem camisinha e fazendo filho. Pelo amor de Deus. Se cuidem. Meninas novas não se relacionam com pessoas mais velhas. Por favor, se cuidar, né? Se cuida, acha o momento certo, acha com quem conversar sobre o assunto, mas a mãe também tem que fazer aquele papel, vem cá que eu vou te proteger, mas até certo ponto, né? Que a gente também precisa conhecer a vida lá fora, como é que é, nem tudo são flores. Como dizem, a vida não é um morango. Não é. Não é um morango a vida. Mas fala pra gente sobre o seu grupo. Como é que a gente acha o seu grupo? Parceiros, por favor. Quem quiser ajudar, estamos abertos. Como é que faz? Conta pra gente. Olha, a gente tem canal no YouTube, que é o Artivismo BXD, que é a produtora que faz o circuito Independência BXD. É isso. Lembra de Independência do Brasil, mas totalmente contrário. Então, bota lá no Instagram. Independência BXD. É o maior circuito de rodas culturais do Rio de Janeiro e é o primeiro de rodas da Baixada. Então, hoje em dia, a gente já é o maior e o primeiro e até então o único, mas vai surgir cada vez mais. Já tem um em Belford Roxo em andamento. Então, assim, vão ter vários outros circuitos. A gente espera mesmo que a nossa região tenha bastante, mas procura lá, apoia o movimento hip hop. É uma coisa rentável, porque eu sei que os patrocinadores gostam de ter uma troca. Então, acredita, porque a juventude está sendo conduzida, está sendo movimentada hoje em dia pelo hip hop. Então, assim, não tirem essa imagem, essa venda de que é uma coisa marginal e de que a gente não sabe o que está fazendo. A gente sabe o que está fazendo. Então, espero que vocês possam conhecer ainda mais, assim, que eu tenha instigado vocês a conhecer mais do movimento. Tá bom? Foi um prazer. Já acabou, é rapidinho, né? Nossa, quando é bom, passa-se muito rápido. Mas eu falei aberto, gente, meu Deus. Não, fica o convite para uma próxima vez. Obrigada, sua história é linda. Obrigada mesmo. Parabéns por tudo que você vem realizando e que você tenha caminhos abertos para realizar ainda mais. A gente fica por aqui com Café com a Kemper, mas sexta-feira que vem a gente está de volta. Assistam nossos canais, procurem lá no nosso Facebook, nosso Instagram, no YouTube e um beijo no coração de vocês. Até mais. Tchau, prazer, gente. Obrigada. Você está assistindo a TV Metropolitana Rio, Canal 2.